Ô, Ricardo, começamos do princípio. Né? A família Rolim de Moura é da onde? A família Rolim de Moura, ela é de Portugal, né? Uma parte dela vem de Portugal, uma parte vem também da Itália, né? E a gente deu uma estudada na família e parece que nós somos descendentes da parte aí de Portugal, né? E daí veio 3 aqui para o Brasil, um ficou em São Paulo, veio para o Rio Grande do Sul e um foi para o Mato Grosso, né? Junto com o Marechal Cândido Rondon, na época, para abrir, desbravar, até tem um nome de uma cidade lá em Rondônia, né? Que é Rolim de Moura, que é Antônio Rolim de Moura. A gente estudou um pouquinho essas fases. Então foi um momento importante, né, para a família e que ajudou até a desbravar aí o Brasil, né? E como é que a sua família chegou em Águas Frias? A nossa família, eu sou descendente do Francisco, né, Rolim de Moura, que é meu avô. Eles eram do Rio Grande do Sul, né? Que lugar? Eles eram da região ali de Guaporé, daquela região ali. Tá, dos gringos ali. Dos gringos, E eles vieram para Caxambu do Sul, e Guatambu ali, se estabeleceram por ali. E o meu avô, que é o Francisco, veio para a região aí de Coronel Freitas, junto aí com os Alberti, desbravar aquela região aí que a antiga Sul Brasil, que eles diziam, né? Aquela empreiteira Sul Brasil, né? Começou a vender, lotear e vender terra junto com os Bertazzo. Então ele acabou vindo comprando terra na linha Cairu, né? E ali, então, se estabeleceu a família, já tinha filhos, né? Eu acho que meu pai nasceu em Guatambu, mas aí acabou a gente criando toda a nossa família do Francisco aí na linha Cairu. Que legal. E depois viemos para Águas Frias, né? O meu pai, né? Acabou, como ele era cartorário, né? Como ele veio para Águas Frias, acabou saindo do distrito de Cairu, veio para distrito de Águas Frias, pertencente a Coronel Freitas. Quem que é teu pai? Meu pai é o Lauro Rolim de Moura, né? O cartorário, né? Que todo mundo conhece. Era o que cuidava aí de casamento, nascimento, escritura. Então ele que fazia essa parte. Lá em Águas Frias mesmo. Frias. Quando ainda era distrito. Quando era distrito ainda de Coronel Freitas, né? Depois tornou município, de meu pai já estava mais vivo, né? Mas o Rui, né? O falecido Rui, deu continuidade ao cartório. Depois a gente também continuou junto, né? Ajudando no cartório. E daí a vida, cada um, os filhos, né? Que trabalharam no cartório, todos os irmãos, né? E daí cada um seguiu a sua vida e hoje nem o cartório nós não temos mais, né? Que o cartório depois que falece, agora vai para concurso, né? Então, ainda nem abriu o concurso para Águas Frias, mas é nomeado pelo juiz um responsável. E sua mãe? A minha mãe, ela é Felipe Tomé, também é da região, ela era também lá do Rio Grande do Sul, né? Eles vieram... Como é que é o nome dela? É Irene Felipe Tomé de Moura, né? Hoje tem uma escola lá em Águas Frias que leva o nome dela, né? Ela foi 35 anos professora, né? Então ela deu aula para todos os filhos, inclusive, isso é um orgulho para nós, né? Na 3ª série, todos os filhos passaram pela mão da minha mãe, né? Então ela era uma professora muito dedicada, né, ao que fazia, acabou falecendo, né, mas enfim, ela veio de uma família também humilde, né, família Felipe Tomé, ali na beira do rio Chapecó. Eles tinham a balsa, né, a barca, como se chamava antigamente, né, onde atravessava as pessoas que vinham aqui para a região do Pinhalzinho, para cá, ou era pelo Porto Ferreiro, ou era pela balsa lá dos Tomé, né. Então isso em 74, por aí, daí veio o asfalto, né, da 282, daí acabou com o negócio do meu avô e lá do Porto Ferreira, porque as balsas não tinham mais utilidade, né. Deixa eu te pedir, o Ricardo, você já nasceu em Águas Frias? Não, eu nasci na linha Cairu, né. Nasceu no Cairu, lá no Coronel. Eu vim para Águas Frias, eu tinha 10 anos, né. Certo. Foi em 76, né. Então a nossa casa acabou pegando fogo na época, né? Nós perdemos tudo na época. Nós tivemos uma passagem bem difícil na época. Inclusive a entidade que nos ajudou foi o Rotary Clube aqui de Pinhalzinho, que ajudou a nossa família, deu todas as coisas, fizeram uma campanha na época, né? Me lembro dessa história.
e a gente acabou sendo acolhido, né, pelas pessoas, e daí que a gente veio para Águas Frias, onde o seu Francisco Zanella, que depois, por ironia do destino, acabei casando com a filha dele, né, mas ele acabou trazendo meu pai para Águas Frias e trouxe também, como ele é visionário, o seu Francisco, trouxe o distrito para Águas Frias, e isso também ajudou no crescimento, e hoje é município de Águas Frias. Qual a tua lembrança? Conta alguma lembrança que você tem aí desse período de infância. Eu tenho muitas lembranças boas. Eu, de vez em quando, sento com meus filhos, eu não tive filha, né? Mas tive 2 filhos. De vez em quando eu conto para eles que eles não são, eles não foram, não viveram esse período antigo, né? De jogar bola em potreiro, o potreiro, mas não é potreiro reto, potreiro caído, né? De andar em folha de coqueiro, era o nosso brinquedo, brincar com sabugo, essas coisas que eram uma alegria muito grande. A gente vivia uma vida tão simples, humilde, mas de muita alegria. E eles hoje já têm uma outra cultura, outra vida, né? Mas eu falo para eles que se eles tivessem vivido metade do que nós vivemos quando nós era criança, eles seriam muito mais felizes, eu acho, assim, na minha concepção. Porque nós fomos muito felizes como jovens. Porque nós brincava, nós não tinha medo de ir em cima de caminhão para ir jogar bola. Hoje em dia, o cara, se não vai de carro... Nem vai. Não vai, né? O ginásio fica a 200 metros, tem que ir de carro, né? Nós ia 5 quilômetros, nós vinha jogar bola em Pinhalzinho, muitas vezes a pé. Então, saía domingo bem cedo, vinha jogar aqui depois do meio-dia e voltava. Hoje, isso não existe mais, né? Então, a gente viveu uma vida muito... A lembrança que eu tenho é dos amigos, assim, eu tinha muito amigo, eu tinha muita amizade, era uma amizade sincera, até deu uns problemas no final de semana em Águas Frias do esporte, nós ia jogar bola para se divertir, para criar amigos. Hoje parece que virou individualismo, as pessoas já não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo, não é. Ricardo, como é que você conheceu a Adete? A Adete era filha do seu Chico, né? Até pelo que ele trouxe nós para lá e tal. A gente acabou conhecendo ela no dia a dia lá, porque a gente morava pertinho, né? Mas assim, a gente começou a namorar, ela era nova, né? Ela tinha uns 15 anos, daí tinha que namorar meio escondido, né? Essa era a história. Mas depois a gente acabou se acertando, né? Ela saiu para estudar e a gente começou a namorar, mesmo ela longe, né? E daí eu fui para Blumenau fazer faculdade, ela acabou indo para Blumenau também, porque o Ademir, o irmão dela, estava estudando comigo. Daí a gente começou a firmar lá e no fundo, quando se formamos, resolvemos então casar. Mas foi uma vida bem interessante de 7 anos de namoro, né? Para nós não perder o gancho, e a sua faculdade, com que você é formado? Eu comecei a faculdade em Ciências Contábeis, eu fiz 6 meses de faculdade em Chapecó e daí meu pai faleceu. E como nós tínhamos um irmão mais velho, você sempre se espelha no pai, né? Eu queria ser cartorário. E o meu pai dizia que eu tinha que ser doutor, né? Eu não podia nem ver sangue, como é que ia ser médico, né? Então, e não posso ver sangue hoje, né? Não tenho essa facilidade aí. Mas ele sempre falava que eu tinha que ser doutor. E um dia, como o irmão mais velho era formado em Direito, né? O Renato, e o Rui era formado em Contabilidade. Então, mas tu se espelha, quando tu não se espelha no pai, a cartorária vi que não ia dar, digo, então vou ser advogado ou contador. Comecei por contador, fiz 6 meses de contabilidade e vi que não era aquilo que eu queria. Então, eu disse, não, eu preciso me formar em algo diferente. E daí acabei prestei vestibular para Direito, passei para Blumenau e fui prestar lá a faculdade de Direito em Blumenau, fiquei 5 anos em Blumenau. E depois de lá, voltou para Águas Frias? Daí lá em Blumenau eu comecei a trabalhar na Teca, né, como assessor jurídico trainee, né, nem sabia o que era isso na época, né, mas enfim, acabei trabalhando 3 anos lá na Teca, até quando eu saí, eles não queriam que eu saísse, dobravam o salário e tal. Mas como criaram o município em 1991, foi criado o município de Águas Frias, que ia iniciar dia 1º de janeiro de 93. Olha só. E eu me formei, eu casei no dia 6 de fevereiro e dia 13 de fevereiro eu me formei. Olha bem, de 93. Então o prefeito que se elegeu, Telvino Basso, disse, não, você tem que vir para Águas Frias, você é novo. Você tem que vir para Águas Frias, que aqui não tem advogado, você tem que me ajudar a montar as leis do município.
Daí então eu resolvi então junto com a Dete, né? Então acabamos casando, né? E daí voltamos para Águas Frias morar. E daí casei em Águas Frias, me formei em Blumenau e voltei ali. Acabei elaborando todas as leis num ano ali, em 93. Eu era assessor da Câmara também e da Prefeitura. E montamos todas as leis do município. Foi uma experiência muito legal para a minha vida, porque eu fui praticamente, junto com os vereadores, o autor de todas as primeiras leis do município de Águas Frias. Tem o meu DNA lá nisso. Que bacana. E então a política já veio também de cedo, na família também, né? Porque daí você teve teu irmão que foi prefeito de Águas Frias. Não, mas ele começou pro meu pai, né? Pelo pai, né? Meu pai foi vereador duas gestões. Mas ele era vereador na época que Coronel Freitas não recebia, né? Ele foi vereador por duas oportunidades. E daí o Rui foi vereador também, né? Por Coronel Freitas. Depois o Rui perdeu uma eleição em Águas Frias. Isso. E daí ele acabou se elegendo na seguinte como vice-prefeito e depois se elegeu prefeito. Então é lógico que a gente sempre se inspirou no Rui. E eu fui prefeito por uma questão de destino, né? Porque o político da família era o Rui. Sempre tem um na família que tem é o político. uma vocação. Tem a vocação. Né? A vocação do político era o Rui. Então a gente se espelhava no Rui. Eu jamais imaginei que eu seria algo, apesar de ter sido 20 anos praticamente assessor de prefeitura e de vereadores, né? Mas eu nunca imaginei que eu ia ser prefeito. E daí com o falecimento do Rui, as pessoas começaram a falar, quase que fui 2 anos depois que ele faleceu, mas daí tendo em vista um acordo que nós tínhamos em Águas Frias e acabamos cumprindo o acordo, mas daí na seguinte, que era a minha vez de ser candidato único, daí não cumpriram o acordo, daí acabei disputando, mas ganhei, graças a Deus a população entendeu e a gente acabou fazendo um mandato de 4 anos em Águas Frias. Que bacana, mas muito tempo antes de você ser eleito prefeito, você também foi pai, né? Ah, sim. Em 93, daí então, tive um primeiro filho, né? O Júnior nasceu com muita alegria, né? O primeiro filho, não que os demais não sejam importantes, mas é o que mais marca, né? E depois veio o Rafael, né? 5 anos depois. Hoje estão os dois aí, a gente procurou sempre ter princípios, ensinar princípios para eles, né? E eu acho que a gente conseguiu passar essa mensagem. Graças a Deus são duas joias que eu tenho. Eu não tive a felicidade de ter uma filha, né? Mas hoje eu tenho uma neta. Então acaba sendo a filha que você tanto desejava ter, né? Inclusive eu vi a rede social aí, final de semana, a neta pintando e bordando com o vô. Não, né? O vô é o chacota da neta, né? A neta tem que... Mas é assim, essa é a alegria da vida, né? Por isso que a gente se sente feliz e completo por isso, né? E Ricardo, dentro da sua trajetória, assim, o curso, a família, a vida, você conseguiu realizar todos os seus sonhos? Eu acho que eu até de vez em quando eu fico me questionando, porque eu sou um cara cristão, né? Eu sou um cara bem devoto a Deus, eu tenho as minhas crenças, né? Eu rezo todo dia, sou um cara muito de fé, né? Eu acho que Deus muitas vezes até me deu demais para o que eu acho que eu mereço. Então eu fico me questionando isso muitas vezes, porque eu fui um pouco de tudo na vida. Isso que me orgulha, eu fui um pouco de tudo. Se você... é difícil eu fui funcionário público, eu fui empregado, fui patrão, eu de vez em quando fico pensando o que eu não fui patrão de CTG, eu sou ministro, presidente de esporte, eu acho que eu não fui presidente de comunidade, assim, em Águas Frias nunca fui presidente, mas sempre integrei a comunidade, ajudei muito a comunidade quando posso, então eu acho que eu fui meio que de tudo na vida. Então me sinto privilegiado por isso, e tudo que eu fiz sempre com amor, com carinho, com vontade de fazer. Então meus sonhos de ser algo, eu acho que eu já realizei. Muita gente diz, mas você devia ser deputado, né? Muita gente me questiona isso, por que eu não fui candidato e tal. Sabe que isso não é um sonho na minha vida. Se for para ser, tem que ser uma coisa para auxiliar pessoas, não para um sonho pessoal, e sim para um projeto muito maior que um sonho pessoal. Mas eu disse, isso tem que deixar para Deus, e Deus tem que abrir as portas se for um dia ser. Mas sonho, eu acho que todos eu realizei. Filho, esposa, família, amigos, a gente tem uma rede de amigos muito grande, e agora com o lado empresarial aumenta muito, né? Porque a gente tem vários ramos de atividades empresarial,
Então isso aumenta bastante. Eu até estava semana passada em Brasília, a gente conheceu novas pessoas, novos amigos. O bom é que quando você volta para casa e você vê mensagens desses amigos que você cria, você vê que você tem um lastro maior e que isso valeu a pena. Então, te dizer sonho, eu acho que sonho eu realizei todos que eu poderia ter realizado. Só para aproveitar também, você passou por um tratamento de saúde, né, que você superou. Justamente no momento em que você estava 100% focado na prefeitura. Você era prefeito, né, o Henrique? Isso. Henrique, na vida você, acho que Deus te dá algumas oportunidades. E eu acho que eu tive uma segunda oportunidade na vida, porque o problema que eu tive de coração é um problema o mais sério que alguém possa ter de coração. E coração é o motor todo mundo fala, né? Então eu tive um pior problema que uma pessoa possa ter. É trocar uma válvula mitral e a esquerda ainda, porque nem é a direita. Se é a direita é mais fácil de trocar e tal. Então eu tive um problema seríssimo de coração. E as pessoas muitas vezes, não, ele está doente, ele teve um probleminha ali e tal. Não, o meu problema foi muito sério. Então foi um ato de muita coragem eu trocar a válvula mitral. Então, isso junto com a equipe médica, tem que agradecer eles também. Eu acho que Deus disse, não, acho que você tem mais algumas coisas aí para fazer, então fica aí, vá realizar a tua vida um pouco mais, né? Então, acho que foi isso que aconteceu. Mas foi num momento difícil, em 2019, fez agora 4 anos, né, que eu fiz a troca. Eu estava num momento crucial da administração, que era um momento onde você diz por que veio, né, e lógico que também fez parte desse problema, agravou um pouquinho mais o problema, porque eu me dediquei muito para o município de Águas Frias, para as pessoas, né, e essa transformação que tu tem que ter, já que tu não é político, tu tem que se tornar político, essa transformação que você faz custa bastante para a pessoa, para o ser humano. E isso acho que acelerou um pouquinho a minha doença. Mas enfim, eu consegui superar e graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu estou bem fisicamente, estou bem espiritualmente, né? Superei já a questão do coração, né? Acho que ficou... eu faço exames de 6 em 6 meses em São Paulo. O Xanxerê, que é meu médico, né? Ele disse que não, agora pode. Ele brinca comigo que eu posso até ir jogar bola, brincar, que tô um guri novo, né? Mas enfim, foi uma situação bem difícil. E ainda por cima passamos por pandemia, porque a pandemia começou bem naquelas épocas aí. Então foi um momento bem difícil e graças a Deus a gente superou. Você teve medo de morrer, Ricardo? Porque você teve medo de morrer naquele processo? Bastante. Confesso que tive medo que poderia ter morrido. A pessoa, quando chega num momento, nessa decisão difícil que eu tive que tomar, porque eu fiz a cirurgia porque eu tomei a decisão de fazer, você pensa bastante nisso. Você pensa na morte, você pensa o que será que vai acontecer, né? Quem fica vai sentir falta, né? Meus guris estavam começando também a vida empresarial, a gente não tinha ensinado tudo ainda, né? E estamos ensinando ainda. Então a gente foi um momento bem difícil para mim. E principalmente eu pensava, puta, mas eu vou deixar esse povo aí, né? Eu sou prefeito, eu tenho que dar a resposta para essas pessoas, eu tenho que proteger o povo, né? As pessoas. Então eu pensei bastante nisso. Mas me apeguei muito a Deus. As pessoas rezaram muito por mim, eu senti essa energia positiva. Eu tive a graça de ser visitado por um Águas Friense lá na UTI, que isso é muito difícil de acontecer. Até achei que era Jesus na hora, porque os médicos tudo de branco, chega uma pessoa que não está de branco, quem que é essa pessoa, né? Olhei para aquele cara lá, ele pediu se eu conhecia ele, eu estava meio ainda com... eles iam me dar a anestesia na época, né? Então eu estava bem preocupado. E chega aquele cara lá e eu disse, mas parece que eu te conheço e tal. Mas não quis dizer que era Jesus, porque ele pediu quem você acha que... Quem sou eu? Tu me conhece, né? Mas é uma pessoa que... o nome dele é... Eu não conhecia ele pessoalmente, mas ele me acompanhava pelas redes sociais e a família dele é de Águas Frias. O irmão dele tinha sido candidato e não tinha se elegido. E daí ele disse, não, eu sou Roni Cavalli, sou lá de Águas Frias, eu te acompanho pelas redes sociais, vi que você estava aqui, eu vim aqui te dar uma força. E me deu um terço. É mesmo? E eles falam que o médico disse que eu
peguei aquilo na mão e a minha cirurgia aconteceu com o terço na mão. Eles não deixaram eu tirar. Então é questão de fé, né? Isso é uma coisa muito importante. E até hoje eu criei um amigo, porque daí quando eu vou a São Paulo agora eu visito ele, quando ele vem aqui na mãe dele eu encontro ele, eu falo com ele, a gente acabou tendo uma amizade com ele. Legal. Isso foi muito legal. Ô Ricardo, depois dessa cirurgia, você enxerga a tua vida com outros olhos? Com certeza. Tive a segunda oportunidade, então agora eu tenho que caprichar nessa segunda. Não que eu não caprichava na anterior, né? Mas você acaba vivendo um pouco diferente. Você acaba olhando as pessoas de uma forma diferente, você acaba olhando a tua vida, a tua família de uma forma diferente. Mesmo com todos os problemas que tu tem, você acaba pensando um pouco e refletindo muito nos teus erros, nos teus acertos, nos teus defeitos, né? Tentar melhorar teus defeitos. Então isso me deu um novo ânimo, né? Até como empresário, como pai de família, né? Você acaba tendo uma nova forma de viver na vida. Ontem, em conversa com meu pai, dizendo: pai, amanhã o Ricardo vai estar lá na rádio. E agora uma mensagem que chega aqui do vice-prefeito de Pinhalzinho, o Neuro, dizendo o seguinte: um grande amigo, uma pessoa do bem. O que ambas pessoas falaram para mim, tanto o Neuro quanto meu pai falaram de ti, Ricardo. Uma linda história. Por que você acha que você é tão bem quisto pelas essas pessoas que olham para você e dizem: nossa, o Ricardo é uma pessoa de bem? Eu acho que porque amizade é sinceridade, é honestidade. Você não pode ser um amigo falso, né? Então eu nunca fui falso com as pessoas. Isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Você tem que falar tudo que tu pensa, respeitando a opinião do outro. Eu tenho muito comigo os meus princípios que aprendi com meu pai e com a minha mãe, e isso acho que dá uma segurança para você falar com as pessoas. E quando você tem essa segurança e você fala com propriedade, você não precisa ter medo da vida. Você pode falar tudo o que você pensa, desde que você respeite o direito do outro, né? E você consiga colocar. Eu acho que isso é o fundamental. A questão de ser carismático ou não, ela vem um pouco da personalidade, e você aprende, isso vem um pouquinho também de família, porque para você conseguir transmitir alguma coisa, você tem que ser um pouquinho menos inibido. E nós que viemos do interior, muitas vezes a gente é um pouquinho mais inibido. Eu tive a oportunidade de fazer direito, e direito te dá esse lastro para você. Eu acho que vocês, como comunicador, também dá esse lastro de você aprender a falar mais com as pessoas, né? Uhum. Mas o cara do interior, ele é mais acanhado, e muitas vezes ele fica, por ser acanhado, ele não consegue expressar. Eu, como fiz direito e trabalhei com vereadores e fui prefeito, eu tive essa facilidade de você falar com as pessoas, e você tendo princípios, você falando com honestidade aquilo que tu fala, você acaba sendo carismático por si só. Então, muitas pessoas é por isso. Eu sempre falo que o teu pai, os gerentes da Alfa, eles são treinados para isso, eu acho, porque todos que vêm pelo menos participa de Águas Frias, participaram, são todos carismáticos. Por quê? Porque eles aprendem a falar com as pessoas, eles se obrigam a falar com as pessoas, e isso é importante para a pessoa. E daí, quando fala com honestidade, não tem errada, né? Vai ser sempre carismático. Então eu lembro do teu pai como hoje. O Neuro é um grande amigo meu também. A gente aprendeu a admirar pela honestidade. Eu sempre falo: Neuro, fale com o coração. Não fale com o estômago, porque não funciona. E na política, se tu falar com o coração, as pessoas entendem. E ser carismático ou não ser, é da personalidade de cada um. Muitas vezes tem pessoas que são mais rudes e não são tão carismáticas, mas são pessoas boas, são pessoas do bem. É porque talvez a vivência ou a importância que eles dão para a vida é diferente. E os seus filhos, Ricardo, eu conheci eles, tive contato, jogava bola junto com o Rafa, e eles sempre também tiveram essa simplicidade, esse carisma, e hoje ele está à frente de ambos, né, e empresas que vocês coordenam. Como é que é o lado, Ricardo, gestor das empresas, com essa relação com os filhos que hoje estão trabalhando frente às empresas? Eu não sou um pai tão bonzinho. Muitas vezes eu falo para eles que fui até duro demais. Mas eu acho que o pai tem que ser um pouco duro. O pai não pode também ser só a paz e amor. O pai tem que dar exemplo, e o pai tem que cobrar a responsabilidade. Então, muitas vezes eu falo para eles que a dureza do pai, ela é importante para eles, porque depois lá na frente eles vão saber e vão valorizar isso.
Então, muitas vezes tivemos momentos difíceis, mas graças a Deus sempre se demos bem. Pai e filho é uma maravilha. A gente ontem almoçando junto, a gente se ama. Esse é o importante do pai e o filho. Mas o principal é o pai dar exemplo para ele e eles entender essa cobrança do pai. Isso é importante. E eu acho que os meus filhos entenderam isso. Hoje são 2 empresários. O Júnior cuida das farmácias Natal, né? Com muita responsabilidade, está crescendo. Não só olhando o dinheiro, mas sim atendendo bem as pessoas. Eu acho que isso é importante. O Rafael assumiu um novo desafio, que é uma empresa grande, né? Média, é uma empresa média, a Biobase, né? Uma empresa de ração animal, onde você vende alimentos, e hoje o animal se tornou um membro da família. Isso é mundial, não é só no Brasil, né? A gente eu andei por Portugal, Estados Unidos, e lá é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. Todo mundo olhou no animal como um membro da família. Isso é mundial. Então, aqui no Brasil não é diferente. Então, nós estamos cuidando de alimentos de animais. E quando você cuida de alimentos de animais, tem que ser com carinho tão igual quanto se fosse para humano. E o Ricardo, o que está fazendo? Porque as pessoas até perguntam, mas e o Ricardo, o que está fazendo? Eu estou viajando bastante. Eu sempre falo que eles têm que trabalhar para ganhar dinheiro e o pai viajar. Mas, na verdade, a gente tem vários ramos, né? E isso me ocupa bastante. E eu sou uma pessoa que gosto de estar sempre ativo, né? Então eu estou um pouquinho sumido aí da comunidade aí de Águas Frias, porque eu abri o lastro dos meus negócios, né? A gente lida bastante com loteamento também, a gente está tocando aí 16 loteamentos, né? Então é bastante em todo o Brasil e isso me ocupa bastante. Mas a Biobase também tem me tirado bastante tempo, porque a Biobase nós reestruturamos ela, nós estamos transformando a Biobase. Eu sempre falo que a Biobase, ela tá no momento... Muita gente falava de BBB, eu nem assisto BBB, mas os caras falavam BBB. Nós estamos nos 3T. Era o que era o tradicional da Biobase, há 2 anos atrás, vinha do tradicional de 20 anos, né? Daí, do ano passado do ano retrasado para esse ano aqui, nós passamos uma transição de gestão, né, onde tinha o pessoal de São Paulo, que eram os proprietários, depois ficaram com 50%, e hoje eles se retiraram, né, então hoje toda a administração é toda nossa, e agora nós estamos com uma transformação, que é o 3º T. Então essa transformação está acontecendo na Biobase, ela está subindo a régua, né, um nível melhor, né? Então hoje Águas Frias pode se orgulhar, a região aí pode se orgulhar de ter uma fábrica de ração de alto nível. Hoje a Biobase, nós estamos instalando um equipamento, deve terminar em 10 dias, um equipamento aí que hoje nós vamos estar igual uma Premier da vida, uma Special Dog, que são os concorrentes alto aí que a gente tem, né? A própria Pedigree, né? Então, a gente tá chegando num nível muito bom para o tamanho que é a nossa empresa. Então, isso tudo o Rafael que está coordenando. Ele é o nosso diretor de marketing lá e inovação. Ele está trazendo produtos novos. Então, isso nos orgulha muito porque é um desafio dele. É um desafio de um menino aí de 20 e poucos anos, né, que está se desafiando e trazendo novidades e crescendo junto com a empresa. Futuramente vai se preparar para ser o presidente da empresa. Então o Ricardo tá na frente, mas bem escorado, né, com o filho, com os diretores lá para crescer. E aí você vai ser deputado, vai ser prefeito? O que você vai ser? Essa é a pergunta a pergunta de 1 milhão, né? Todo mundo, a gente tem um carinho muito grande por Águas Frias, né? Eu moro ali, gosto de morar em Águas Frias, eu me orgulho disso. Onde eu vou, eu sempre falo pro pessoal que você conhece Águas Frias, uns falam que não, eu digo, mas então você não vai pro céu, porque é um pecado não conhecer Águas Frias, né? Daí eles dão risada e tal. A gente brinca que Águas Frias... Onde é que fica Águas Frias? Águas Frias fica no oeste. Mas você não conhece mesmo? Águas Frias está perto de 250 mil habitantes? Não, como grande assim? Nunca vi. Não, é perto de Chapecó, né? Então a gente brinca nessa situação. Mas Águas Frias é um local que eu gosto muito. Eu sou apaixonado pelo município, pelas pessoas. Tenho um carinho muito grande. Agora, quanto à questão política, a gente tem que ver o que o povo quer, né? Não é o que eu quero, é o que o povo quer.
Eu sei que muita gente quer que a gente volte, nós temos que respeitar aí o prefeito que está no seu mandato, acho que ele vai ter que ter uma decisão difícil dele, né? A gente tem uns acordos aí que temos que manter até final desse mandato, então a gente vai ver ali para frente o que dá. Minha vontade é que Águas Frias continue crescendo, que entre um prefeito bom, seja o Ricardo, seja o Pedro, o Paulo, que continue crescendo e que entre prefeitos bons. Águas Frias levou sorte, teve bons prefeitos. Acho que é difícil tu escolher o que foi melhor, porque todos foram bons, todos deram sua contribuição. Então, não teve um prefeito que foi ruim, né? Ou um prefeito que roubou, não teve. Então, isso é o importante para Águas Frias. Agora, é lógico que tem que escolher um prefeito inovador aí que faça o bem para aquela população que merece. Então a gente vai aguardar aí mais uns meses e depois tomar uma decisão junto aí com a população, ver o que a gente vai fazer. Tá certo. Bom, para deputado, claro. Deputado quase estava bem engajado para ser, né? Isso, porque inclusive estava bem organizada, o PSD com o teu nome, tinha também o nome do alemãozinho, enfim, tinha até uma parceria entre vocês. Né? E daí veio acabou João. Nenhum nem o outro. Daí veio o João. Mas o João é um cara espetacular, é nosso líder, né? E a gente respeita muito ele como liderança política. Eu acho que ele teve uma visão dele, né? E a gente entendeu. Eu entendi a visão dele. E eu acho que ele estava certo, viu? Agora, confessando aqui. Eu já pensei várias vezes, mas o João também me lascou. Não, ele não me lascou, ele pensou, lógico que num projeto maior, mas eu acho que talvez eu não tivesse preparado para aquilo, para o desafio grande que seria. Então, talvez vai surgir outras oportunidades, vamos ver lá para frente, né? Dizer que um dia não me passou na cabeça de ser candidato a deputado, passou. Então, isso pode retornar esse projeto, quem sabe. A gente não vai se desligar da política, independente se vai ser candidato a prefeito ou a deputado, não vamos se desligar, vamos estar sempre unidos. Eu sou, inclusive, coordenador do PSD aqui na região. O PSD vem junto com o Heron, né, que é o nosso novo presidente, aí, uma visão muito empreendedora, né, muito grande para Santa Catarina. Então, acho que a gente vai estar ligado sempre na política. Que bom. Ô Ricardo, foi muito bom ter você aqui com a gente para bater um papo conosco, os nossos ouvintes, enfim, muita gente aí mandando recado. Bom dia aqui para Elizabeth Herbert, para Simone Cavalec também, a Franciele Verlin, vereadora aqui presente da Camoski. Bom dia a todos, em especial ao amigo Ricardo, que hoje divide sua história de vida conosco. Desejo muitas realizações de vida e para a sua família, amigos que temos como parte da nossa também. Bom dia também para Juciane Bruce, bom dia, sempre bom ouvir o cunhado. Parabéns, Ricardo, pela entrevista e pela participação. O Evaldo Camp, que também, bom dia. Enfim, muita gente ligada e sintonizada aqui conosco, Ricardo. Depois você olha lá nas redes sociais que muita gente mandou recado aí para você. Legal. Só uma última pergunta. Claro. O Ricardo falou ali de rezar todos os dias e tudo mais. Com as famílias, com os filhos hoje, a gente teria uma sociedade melhor, Ricardo, se as pessoas rezassem mais, orassem mais? Eu acho que você acreditar em algo é muito importante, por isso que a gente tem essa fé muito forte, né, muito presente. Eu acredito que 70%, 80% da população ela é cristã aqui na nossa região, pelo menos, né? Acredito, né, que seja isso. Talvez é um número até maior, mas aquele cristão que acredita em algo, né? E quando você teme a Deus, você teme num algo maior, a tua vida fica melhor. Então eu acho que as famílias estariam melhores se o pai conseguisse que os filhos seguissem a opinião deles, né? Ou pelo menos respeitassem a opinião do pai, né? Principalmente nessa questão da fé. Isso se perdeu-se um pouquinho. Mas eu acho que dá para recuperar. Eu falo cristão porque isso, seja evangélico, seja católico, a gente tem que respeitar todas as religiões. Mas a gente percebe que são as duas que mais se aproximam, que é a grande maioria aqui no Brasil, principalmente. Mas eu vejo que se as famílias entender
que a fé é a mais importante, eu acho que melhoraria muito o sentido de vida, o sentido de família em si, de vivência, né, da tua vida. Isso eu aprendi depois que eu tive essa segunda... Não é que eu aprendi mais depois que eu tive essa segunda chance. Eu acho que foi importante eu ter a minha fé e acreditar que eu estaria vivo de novo, entendeu? Então, eu acho que isso serve como um exemplo para as pessoas que não têm fé. Acho que você tem que acreditar em Deus, tem que acreditar em algo superior, e isso vai te tornar a vida um pouquinho melhor. E como é que você quer ser lembrado para findar? Olha, na Porque verdade... vou te fazer essa pergunta pode ser interessante. O teu irmão, o saudoso Rui, todo mundo lembra dele. E olha, eu acho que já deve estar quase fazendo uns 10 anos do falecimento dele, né? 12. 12 anos já do falecimento do Rui, né? E todo mundo lembra. Olha que engraçado, né? E o Rui, ele faleceu num momento que ele ia ser ministro também. É mesmo? Ele ia ser ministro. Ele tinha feito o curso, estava fazendo, não me lembro. E ele tinha ido para esse lado da fé também, cara. Então, é interessante essa história que me lembrei agora da... Mas o Rui, por que ele é lembrado? Porque ele foi uma pessoa do bem. Sem dúvida. Então, por que eu quero ser lembrado? Por ter sido uma pessoa do bem. Então, eu acho que esse é o sentido. E quando você tem a oportunidade de ser prefeito ou vereador do município de Águas Frias, Pinhalzinho, onde for, faça o bem. Faça o bem, trabalhe pela população, não pelo partido, e sim pelas pessoas, que você vai ser lembrado. Não tem. A partir do momento que você mistura tudo isso, porque a política, o partido, muitas vezes, ele atrapalha. Ele atrapalha o sentido da vida de você ser lembrado pelo bem. E daí você talvez é recordado pelo mal. E quando você é recordado pelo mal, você não é lembrado, você é taxado, né? Então eu acredito assim que posso até errar, mas eu erro tentando fazer o bem. Então eu acho que é isso que... Esse é o caminho. Esse é o caminho. Obrigado, Ricardo. Sucesso, obrigado, felicidades, Fabiano, tá? Obrigado, Henrique. Obrigado, Felipe. Prazer ver. O Felipe é águasfriense de coração. Nasceu lá, Felipe? Não, mas vivi 5 anos lá. Viveu 5 anos lá, então é um águasfriense de coração, né? Obrigado a todos aí pela entrevista. Me senti muito contente. Fazia tempo que eu não dava uma entrevista, então acho que estava com saudade disso, né? Obrigado a você, ouvinte. Espero que continue essa amizade muito bonita aí que a gente tem com toda a região. Com toda certeza. Deixar um bom dia também para toda a equipe do Hospital de Pinhalzinho, que hoje comemora 63 anos de fundação. 63 anos do nosso hospital. O hospital é mais velho que Pinhalzinho. É mais velho que o município, a fundação do município, né? Já éramos distrito quando foi criado o hospital, mas de município o hospital é mais antigo. E que bom que se reuniram aqueles pioneiros no âmbito da igreja, né? Para dizer, vamos ter um hospital no município. E se não fosse aquela iniciativa, nós não teríamos hoje uma casa de saúde que é referência aqui na microrregião também.